Olá, gente. Eu sou a professora Juliana e a gente vai dar início à nossa segunda parte em relação à história da educação brasileira, a história da educação no Brasil. A nossa primeira parte, a gente falou do período colonial e do período imperial, né? Parte do período imperial. Falamos sobre essa educação jesuítica no período colonial, como foi essa transição dessa educação. Falamos da educação dos índios, né, até o período em que os jesuítas foram expulsos e obteram um novo mecanismo de educação, que foi o governo que começou a tomar de conta da educação. Logo após, a gente foi para o período imperial, que foi um período de transição, onde a gente trouxe a cultura imperialista, onde a família imperial veio de Portugal e se instalou no Brasil. E desde o período da independência do Brasil, a gente vem passando por modificações educacionais. Logo após, a gente vai dar entrada no período republicano, depois no pós-revolução, Estado Novo, período da ditadura até as nossas atualidades, até os dias atuais, o que foi revolucionado até então, né? Então, vamos dar início ao nosso ensino sobre a história da educação brasileira. Indo para a Primeira República, que é de 1889 a 1930, confere que o sistema educacional brasileiro era diferente à educação conferida ao povo, onde era uma educação desassemelhante, uma educação desigual, diferente daquela conferida à elite. A gente vê que desde a antiguidade, né, essa educação dos povos que tinham mais bens, a classe que era mais elevada, né, que tinham mais terras, que tinham bens mesmo, recebia uma educação com maior qualidade, enquanto o povo, a maioria, recebia uma educação inferior e se desse para estudar. Nesse período surgiu inúmeras reformas para que resolvesse essa desorganização, né, do sistema educacional. Entre as reformas veio a reforma Benjamin Constant, a lei orgânica Rivadavia Correia e a lei Carlos Maximiliano. Essas leis, elas não vieram para ser fixadas, elas vieram para ser uma forma paliativa, era momentânea. Então, era só para sanar essa desorganização, essa problemática do momento. Então, veio só para sanar essa problemática. Mas não se buscava mudar essa estrutura organizacional com essas leis. Mudava-se até o sistema educacional, mas a base educacional ela continuava a mesma. No período pós-revolução, de 1930 a 1937, durante a Revolução de 1930, foi criada uma efervescência ideológica que operou importantes discussões e transformações no campo educacional. Com o decreto número 19.850, de 11 de abril de 1931, criou o Ministério da Educação e as Secretarias de Educação de Estado. Ou seja, nós tínhamos um órgão, nós educadores, nós como instituição, tínhamos um órgão ao qual nos direcionaríamos, e esse órgão seria responsável por levar todos os nossos direcionamentos, todos os nossos questionamentos a uma instituição maior, que essa instituição responderia às secretarias e essas secretarias transmitiria às demais instituições escolares. Em 1982, com o ideal de educação obrigatória, gratuita e laica, entre outros, surgiu o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que tinha o objetivo de tornar público o que era e o que pretendia o movimento renovador. Então, o objetivo dessa educação nova, desse manifesto, era tornar público o que já era público e pretendia renovar esse poderio público, esse poder público, essa gratuidade educacional, né? Esse direito a estudar. E era um direito a estudar não só como direito a estudar, era um direito de estudar
da forma em que você estivesse ciente, né, com religiosidade, com cultura, com etnia, e da forma de qualidade que essa educação poderia lhe fornecer. Continuando no Estado Novo, de 1937 a 1945, o Estado estava pouco interessado em oferecer às classes populares uma educação pública e gratuita, apesar dos manifestos por uma educação de qualidade. E isso ficou expressamente claro numa Constituição, né, de 1937. Para a classe dominante, estava destinado o ensino público ou particular. Ao povo marginalizado, devia destinar apenas o ensino profissionalizante. Então, as instituições públicas, como as universidades públicas, né, e como o ensino particular, estava destinado a uma classe mais favorecida e ao povo que eles caracterizavam ele como povo marginalizado, que era aquele povo que trabalhava, que saía de manhã para o trabalho, do trabalho ia para a escola, estudar e se profissionalizar, era destinado a esse tipo de ensino profissionalizante. Com o fim do Estado Novo, o país retornou a uma normalidade, né? Uma normalidade democrática, em que as pessoas poderiam opinar, e passou a adotar uma nova Constituição. A educação como direito de todos estava claramente expressa numa educação anterior à segunda, a uma Constituição anterior a essa Constituição de 1937, que foi a Constituição de 1934, no artigo 166, onde esse direito está ainda na nossa Constituição, né? Na nossa atual Constituição, que é a que a gente utiliza hoje. O artigo 167 afirmava e afirma que o ensino deverá ser ministrado por poderes públicos. O ensino público tem que ser ministrado pelo poder público, embora a livre iniciativa particular, respeitando as determinações legais. Ou seja, todas as determinações educacionais, mesmo que seja para o ensino particular, tem que ser determinado por uma instituição pública. Deve ser ministrado. Quando ele diz ministrado, deve ser administrado por uma educação pública. E essas leis cabem a atingir até as instituições privadas, que são as leis que direcionam o ramo educacional, o âmbito educacional. Ainda no Estado Novo, a legislação educacional herdada do Estado Novo, né, vigorou até 1961. De 1937 foi até 1945 o Estado Novo, mas as leis, a legislação educacional herdada do Estado Novo, que ainda tinha resquício do Estado Novo, ficou até 1961, quando teve início a vigência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Durante o período de aprovação da LDB de 1961, a luta pela escola pública e gratuidade intensificou-se. Numerosas campanhas surgiram reivindicando essa ampliação e essa melhoria do atendimento escolar, para quem de fato o direito constitucional dizia que a educação é um direito de todos. E essa educação como direito de todos, essas ações, essa lei que foi instituída, ela fosse consolidada também. No regime ditatorial, que já foi um regime bem mais acirrado, bem mais marcante para a educação brasileira, né? Ela foi um período muito marcado por guerras, foi um período marcado por militarismo, por violência, por questionamentos, por revoluções, por revolução popular mesmo. Então, elas foi de 1964 a 1985. A educação se pautou na repressão, na privatização do ensino
e continuou privilegiando a classe dominante com o ensino de qualidade e deixando de fora as classes populares. O ensino técnico oferecido para as classes populares delineou muito bem a sua função na sociedade. Atendeu exclusivamente às necessidades do mercado, que eram as indústrias e as fábricas, que naquele tempo houve o surgimento de muitas fábricas de automóveis, né? Muitas fábricas estrangeiras vieram para o Brasil e se firmaram justamente ali em São Paulo, no ABC Paulista, no ABCD Paulista, e necessitavam de trabalhadores qualificados. Então, esse ensino profissionalizante tomou a frente da educação, então teve bastante importância na educação. O que ficaria as manifestações políticas, contribuindo para que o ensino superior continuasse reservado às elites. Quem tinha condição tinha um estudo elitizado. O ensino superior, as graduações, estavam voltados às classes com maior, as classes dominantes, né, com maior bens. A Lei 5.692/71 de 1971 reformulou o ensino do primeiro e do segundo grau. Foi aprovado sem a participação popular, promoveu mudanças como o primeiro grau de 8 anos, que era a primeira série, segunda série, até a oitava série, dedicando à educação geral, né? O segundo grau ficou de 3 a 4 anos, 3 anos primeiro, segundo e terceiro ano, 4 anos quando era o ensino técnico, né? Então, ele pegava mais um ano que era para aperfeiçoamento tecnológico, tecnicista. Obrigatoriamente, esse ensino seria profissionalizante, o ensino de 4 anos. Em 1982, aumentou o número de matérias obrigatórias em todo o território nacional, onde as disciplinas mais reflexivas deixaram de ser ministradas no segundo grau. Então, houve, no período da ditadura, grandes modificações na estrutura educacional, né? No sistema, não, o sistema continuava o mesmo, classicista, onde as classes superiores tinham maiores direitos em relação ao ensino. Ainda no regime ditatorial, pela lei número 5.540 de 1968, o governo promoveu a reforma universitária. E o que foi? Que características? O que foi essa reforma universitária? Foi a instituição do vestibular classificatório para acabar com essa questão de excedentes. Porque entravam pessoas na universidade, né? Entravam, só que tinha um grande número de pessoas que precisavam também entrar. Então, sobravam vagas. Então, tinha 40 vagas num determinado curso, mas só se matriculavam, conseguiam entrar não, entravam, na verdade, porque não tinha essa questão de classificação vestibular, entravam só 20, então sobrava 20 vagas desse curso, e muita gente querendo estudar, mas não tinha condições de pagar. Então, eles começaram a fazer esse exame classificatório, onde havia uma seleção de pessoas e tentariam preencher grande parte das vagas de determinado curso. Deu à universidade um modelo empresarial, essa universidade começou a ser caracterizada como uma empresa, né? Não só como uma instituição educacional, ela começou a vender educação, organizou-se as universidades em unidades praticamente isoladas e multiplicou as vagas em escolas superiores particulares. Então, essa lei, ela veio realmente para renovar, para reformar a educação a nível superior. A educação brasileira, de 1985 até a atualidade, né? Vamos falar de atualidade até dias atrás, porque a educação ela vem se reformulando, e a gente ainda precisa de espaço para falar sobre essa educação. Em 1988,
foi promulgada uma nova Constituição, né, que é a nossa atual Constituição. Capenguinha, mas é a nossa Constituição, é o que a gente tem, que cuida da educação e do ensino de maneira especial, com referência aos direitos, aos deveres, aos fins e aos princípios norteadores da educação. Das principais mudanças no âmbito educacional, a gente destaca a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, em estabelecimentos públicos, o ensino fundamental obrigatório e gratuito, o atendimento em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos e a valorização dos profissionais de ensino com o plano de carreira para o magistério público. É para ocorrer, tá? Isso, não estou dizendo que está ocorrendo. Mas isso tudo é para haver, porque a gente tem que responder a uma lei superior, que é a lei da nossa Constituição Federal. Ainda na educação da atualidade, com base na nova Constituição, foi criada a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a Lei 9.394. A Carta Magna, e a LDB dão suportes legais para que o direito a uma educação de qualidade seja realmente consubstanciado, assegurando a reforma, né, essa formação integral do indivíduo e a inserção consciente, crítica e cidadã na sociedade. Essa inclusão desse cidadão consciente, crítico, né, dentro da sociedade. Em 1996, o governo federal elaborou os parâmetros curriculares nacionais, onde houve estabelecimento das diretrizes para estruturação e reestruturação dos currículos escolares de todo o Brasil, em função da cidadania do aluno e de uma escola realmente de qualidade. Então, o projeto político-pedagógico tinha que estar atualizado, né? Ele tinha que estar consolidado para que essa educação, esse ensino, essa estruturação e reestruturação da escola, para que o aluno tivesse uma função de cidadão dentro de uma sociedade, onde esse ensino fosse de real qualidade para todos os alunos, não especificando classe, etnia e cultura. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o FNDE, criado em 1968, manteve vários programas que proporcionaram a autonomia às escolas e ofereceram aos alunos melhores condições de acesso e permanência nela. É importante a gente falar que esse fundo de desenvolvimento, ele foi fundos realmente, valores, né, capitais, valores em dinheiro, que fizesse com que a escola tivesse uma estrutura de qualidade, para que não houvesse a evasão escolar. Então, faria com que as crianças, os alunos, tivessem acesso à escola e quisessem permanecer nessa escola por livre e espontânea vontade, né? Era uma forma de fazer com que os alunos desejassem estar na escola. Em 2005, foi aprovada a Lei 11.096, que instituiu o programa Universidade para Todos, que é o ProUni, que ainda hoje, graças a Deus, ajuda ainda muitos alunos de escola pública a entrarem em universidades. Em 2007, foi promulgada a Lei do Fundeb, que se caracterizou com a maior fonte de recursos destinados para a educação. O Fundeb, ele foi votado novamente, né? E ele que traz esse fundo que garante esses valores, né? Para esses recursos
para a educação, para o desenvolvimento da educação. Em março de 2007, houve o lançamento do Plano de Desenvolvimento da Educação, que é o PDE, que por meio de inúmeros programas objetivou suprir as deficiências, as carências da educação brasileira e superar um estágio de educação ainda limitado. Então, o PDE, ele veio com inúmeros programas, né, para poder suprir essa deficiência da educação. Então, ele foi um plano realmente de desenvolvimento da educação, para que essa educação não ficasse estagnada ou essa educação não regredisse. Aí a gente finaliza com o nosso querido Paulo Freire, onde ele fala que, como professor, não me é possível ajudar o educando a superar sua ignorância, se não supero permanentemente a minha. Não posso ensinar o que eu não sei. Então, todos os dias nós estamos aprendendo, nós estamos ensinando. Então, a gente tem que saber o que está ensinando, porque senão os nossos alunos não saberão o que estarão aprendendo daqui para frente, né? Então, a gente finaliza o nosso conteúdo em relação à história do Brasil e vamos para o nosso debate em relação ao nosso conteúdo, né? A nossa finalização.